Olá, pessoal. Hoje eu sou o professor Fernando Quiroga, professor responsável pela disciplina Educação e Saúde, e hoje nós vamos ter um diálogo sobre o tema da inclusão. Eu convidei para essa ocasião o professor Marco César Freitas, professor da Universidade Federal de São Paulo, que eu considero uma autoridade, uma das maiores autoridades sobre o assunto, e eu fiz o convite para que ele conversasse um pouquinho com a gente sobre esse tema tão importante e que tem uma certa profundidade aí para a gente discutir alguns pontos a respeito desse assunto. Então, eu trago para vocês, convido o professor Marco César e já apresentarei ele para vocês. O professor Marco César Freitas, ele é antropólogo, professor do Departamento de Educação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp e professor do Programa de Pós-Graduação em Educação. Ele coordena também o projeto EduCinep, Educação Inclusiva na Escola Pública. Eu quero agradecer o convite do professor, já de antemão, professor Marco César, foi meu professor de pós-graduação também, durante o meu período de mestrado e doutorado, então tenho uma honra de recebê-lo aqui para que a gente possa conversar sobre alguns pontos aí a respeito da inclusão. Professor, muito obrigado. E nós temos alguns pontos aqui. Eu queria, então, para que a gente começasse a nossa conversa, que você fizesse uma articulação do tema da inclusão como um campo de intersecção entre educação e saúde. De que modo que a gente pode pensar a inclusão como um campo que estabelece essa fronteira, então, entre essas duas áreas, educação e saúde? Eu estou muito honrado, muito agradecido, professor Fernando, pelo convite que recebi. É motivo de grande alegria para mim estar aqui. Eu agradeço o privilégio, faço uma saudação à Universidade Estadual de Goiás e espero que nós possamos discutir com profundidade algumas questões que são, de fato, bastante decisivas e importantes para nós que pesquisamos na área de educação e que sabemos que a pesquisa na área de educação ela solicita interfaces com saúde também. Eu vou responder brevemente à questão que você apresentou, professor, embora seja desafiador responder brevemente, porque é uma questão bastante complexa. Mas vamos pensar assim. De um modo geral, nós tratamos como se tivessem o mesmo significado as palavras acessibilidade e inclusão. Pois bem, não tem. São palavras, evidentemente, inseparáveis, mas que precisam ser percebidas enquanto construção histórica que nos ajuda a compreender a diferença que está em questão. Então, como sociedade, nós levamos a efeito uma quantidade extraordinária de esforços para democratizar o acesso à educação. E, em fazendo isso, tivemos, por exemplo, um marco constitucional, que foi a Constituição de 1988, que garantia, por exemplo, às pessoas com deficiência, mas a todas as pessoas, o direito universal à educação. A educação como um direito humano, a educação como um direito inalienável. Tratava-se, então, de organizar, fazer valer uma série de direitos e iniciativas que conectavam, inclusive, o Brasil com esforços internacionais, no sentido de quebrar barreiras, portanto, dar acesso. E os esforços para ampliar a acessibilidade, baixar muros, ultrapassar barreiras, têm sido objeto, digamos assim, de agigantamento, felizmente, das nossas ações de acessibilidade, da democratização da escola e assim por diante. O esforço por acessibilidade, então, responde à dimensão democratizadora do acesso à educação.
inclusão diz respeito à complexidade da permanência, quando já estamos juntos. Inclusão não é um esforço que possa ser simplificado na dualidade, na dicotomia fora, dentro, excluído e incluído. Essa passagem do externo para o interno é garantida em termos de acessibilidade. Estava fora, estou dentro. Inclusão diz respeito ao convívio com a diferença, a tudo que complexifica e desafia em termos de permanência. É por isso que, quando estudamos inclusão, nos deparamos várias vezes com aquilo que o sociólogo francês Pierre Bourdieu chamava atenção, explicando que muitas pessoas, às vezes, estão dentro, mas permanecem como se fossem de fora. Ele criou, inclusive, uma categoria para analisar isso. Os excluídos no interior. Ou seja, os que tiveram acesso, mas não estão plenamente dentro. Inclusão é uma dimensão, educação inclusiva é uma dimensão interna à escola. Interna à escola. Mesmo porque, se mantivéssemos apenas a dicotomia fora, dentro, excluído, incluído, nós incorreríamos numa certa ingenuidade de pensar que os problemas que temos são resolvidos simplesmente passando o externo para o interno, quem está fora para quem está dentro. E não é bem assim. Porque, por exemplo, pessoas tiveram inúmeras experiências de educação, mas de um modo lamentável, segregados, em instituições segregadas. Isso não é uma experiência de exclusão, é uma experiência de segregação. Percebe? Então, é necessário cuidar. Ora, no âmbito da inclusão, ou seja, quando estamos juntos, quando a diferença nos desafia, ela nos desafia como? Ela nos desafia em não ser, a diferença não ser transformada em anormalidade. Não ser transformada em reducionismos de toda a ordem que questionam a presença do diverso, a presença do diferente. Então, e é nesse sentido que educação e saúde encontram um precioso ponto de interseção. Por quê? Assim como no âmbito da educação, acessibilidade e inclusão são permanentemente confundidos, no âmbito da saúde, permanentemente, esse diálogo é distorcido também, achando que tratar de saúde na educação significa identificar patologias, mensurar anormalidades, carimbar os corpos inaptos e assim por diante. Então, a própria saúde, como campo de conhecimento e pesquisa, escapa dessa distorção e desses reducionismos, procurando o que tem em comum com a educação. E o que tem em comum com a educação? A possibilidade de perceber o corpo como construção, a possibilidade de perceber o corpo como inseparável das suas relações sociais, das suas situações concretas. E, portanto, a falar de saúde antes de falar de doença, assim como a educação, falar do que constrói antes de falar do que reprova, e assim. Correto. Professor, essa segunda questão, ela tem um pouco a ver com os ensinamentos de Michel Foucault, quando ele nos apresenta ali na Microfísica do Poder e em outros textos, a questão da normalização e a questão do micropoder ou das sociedades de controle, fábricas, hospitais e a escola entre elas, no sentido de controlar
os corpos em todas as dimensões, inclusive as gestuais, e isso nos leva a um tipo de compreensão do que a escola se tornou no início do século, no final do século XIX para o início do século XX, dentro daquele formato de um ensino simultâneo, ou seja, né, em que todos os alunos estão presentes ali numa sala de aula, enfileirados, né, perfilados, diante de um professor que ensina a turma com uma só voz. Então, essa é a ideia do ensino simultâneo. Essa figuração mais ou menos geométrica da ideia de sala de aula e da ideia de escola, de que modo ela é vista em confronto com a ideia da inclusão, que supõe o acesso novamente, de uma individualidade complexa e extremamente idiosincrática, ou seja, pessoas com as mais diversas idiosincrasias de constituição ontológica, genética, etc., etc., como Down, autismo, etc., etc. Então, simultaneidade versus esse indivíduo novamente aumentado na lupa das questões de constituição do ser. Então, como que a gente poderia pensar esse confronto novamente com essa concepção de inclusão, e uma vez que isso também se materializa nas angústias, né, do professor quando ele encara o desafio de se ver como um professor que tem que lidar com essas... É um professor comum, um professor de sala de aula que a gente sabe que tem a inclusão como um dos pontos de maior angústia, no sentido de poder lidar com essas questões todas. Como que a gente pode pensar essa relação? É bastante importante a questão, mas, a meu ver, é necessário, digamos assim, organizar no nosso debate a compreensão a respeito de determinadas categorias, porque elas são, de fato, bastante importantes. Então, vamos pensar o seguinte. Se a gente afirma que, por exemplo, as deficiências são construções sociais, ou seja, que ninguém pode ser explicado unicamente com as dimensões orgânicas de sua existência, certo? Meu corpo é um corpo situado, ele está em um determinado lugar e assim por diante. Vamos pensar a questão da escola. Veja, a categoria fundamental para a gente entender o que nós estamos querendo discutir é a categoria contradição. Por que é a categoria contradição? Por que é a categoria contradição? Veja, historicamente é recente o desafio de expandir escolarização para todo mundo. Tá? No século XVII, você não se depara com isso. Como todo mundo vai ser alfabetizado? Essa não é uma questão. Isso é uma questão que se intensifica do século XIX para frente e que, de fato, acontece no século XX, agora há pouco. É necessário recuperar o conceito de forma escolar. Como é que a educação se torna histórico, certo? Algo que, teoricamente, se destina a abranger a todas as crianças e tudo mais. Quando ela constrói para si que for a forma escolar. Isso quer dizer o quê? Que o sentido que nós temos de escola agora não é o mesmo dos séculos XVIII, XVII, XVI, XIV, XIII. E que nós devemos evitar um certo evolucionismo que pega a escola desde todo sempre, como se fosse desdobrar, desembaraçar, como é que fala? Um novelo, um fio da meada, o mesmo. Isso faria com que nós cometêssemos um erro de grande proporção, achando que a escola de hoje já está posta lá atrás apenas com uma diferença técnica, tecnológica. Então, como se o computador de hoje em dia fosse a versão mais avançada do tinteiro lá atrás, simplesmente assim. O que faltaria na nossa análise nesse sentido? Uma percepção da construção do sentido e do significado. O sentido que a escola adquiriu, o significado que ela adquiriu é outro e é historicamente recente. Foi fundamental para que muitos tivessem escola. Para que todos, e todos entre aspas, né? Mas para que muitos tivessem escola, que se estabilizasse uma forma que nós chamamos de forma escolar. Ou seja, aquilo que vai estabilizando que a escola ocorre
no mesmo lugar, por exemplo, para todos. Então, o problema não está em ser simultâneo, mas o que vai acontecer com a simultaneidade. Mesmo ponto de partida, em direção ao mesmo ponto de chegada, trabalhando o mesmo conteúdo, aplicado com os mesmos métodos, avaliados com os mesmos critérios, direcionados aos mesmos fins. Isso vai gerando aquilo que talvez seja o mais complexo engenho de simultaneidade que a humanidade praticou até hoje. Mesmo ponto de partida em direção ao mesmo ponto de chegada. Por exemplo, isso configura a nossa noção hipercontemporânea de idade, que é outra construção social que não é biológica. A nossa criança ela adquire idades homólogas ao tempo escolar. Um menino de 6 anos é um menino de primeiro ano. Você encontra com alguém na rua e fala, seu filho, que idade tem? 10 anos. Fala assim, e ele está na escola, a pessoa fala, ó, acabei de matricular. Não é nenhum escândalo que você intimamente pense, nossa, acho que está atrasado. 10 anos, já acabou de matricular. 10 anos não é a idade do primeiro ano da escola. Essa homologia entre idade, tempo da vida, tempo da escola. Mas isso, ou seja, a escola ela não é uma escola para cada um professor para cada um mestre para cada diferença. Ela não é isso. Ela é um engenho de convivência, ou seja, o trabalho simultâneo ele é contraditório porque ele possibilita ensinar a todos ao mesmo tempo a mesma coisa, etc. Isso é democratizante. Se nós compararmos o número de alfabetizados que nós tínhamos em janeiro de 1900 com o número de alfabetizados que tínhamos em janeiro do ano 2000, 100 anos, só para ficar redondinho, é uma diferença de bilhões de pessoas. Como isso foi possível? Com a educação nessa forma, a forma escolar. O que é a forma escolar? Essa concatenação. Só que isso é contraditório. Contraditório por quê? Mesmo ponto de partida, ou seja, nós vamos estabelecendo padrões. O padrão ele é fundamentalmente contraditório. Porque inicialmente ele tem características democratizantes e, na sequência, características contraditórias. Então, por exemplo, você leva o seu filho a um hospital e alguém vai atendê-lo ali no hospital e você percebe que essa pessoa usou um instrumento com outro e vai usar no seu filho. Você diz, um momento, não vai ser esterilizado? Não é uma agulha descartável? Esse hospital não tem um padrão? Por que meu filho está sendo assim? Você está reclamando o mesmo para todos. Padrão. Agora, isso se torna contraditório, porque o padrão, ao mesmo tempo que ele é referência, né, ou seja, de igualitarismo, de democratização, de ultrapassar aquela questão. Por que para mim não? Por que para o meu filho não? O mesmo ponto de partida que caracteriza o trabalho escolar, ele rapidamente suscita a seguinte contradição. Opa, o que está no mesmo ponto de partida é o currículo. É o conteúdo. Porque no mesmo ponto de partida, pode ser que eu tenha me alimentado e você não. Pode ser que eu não tenha dormido e você sim. Pode ser que a minha acuidade visual seja uma e a sua seja outra. Essa é uma primeira contradição de grande proporção. O padrão que democratiza é o padrão que nos obriga a olhar para fora do conteúdo. Nem todos estão no mesmo ponto de partida quando o conteúdo está. Isso imediatamente abre as portas da escola para processos de deficientização. Se era ilusória a percepção de que eu e você estávamos no mesmo ponto de partida, provavelmente na sequência eu serei visto como mais lento do que você. E aí vem as questões de educação e saúde, porque poderá parecer que essa lentidão é minha, é orgânica, quando na realidade ela é uma relação entre mim e o padrão. Ela é uma relacionalidade, ou seja, ninguém é lento em si mesmo, você é lento em relação a.
E em relação à mesma tarefa que temos e que não teríamos se esse processo não se expandisse e não se democratizasse, se não atendesse à minha aspiração, eu quero escola também. Ao mesmo tempo, a redução desse processo a uma demanda unicamente didático-pedagógica pode fazer com que aspectos essenciais que se interseccionam com aquele meu corpo ali, diante do mesmo ponto de partida, se não forem levados em consideração, farão com que a minha pessoa em relação à sua, a minha pessoa em relação ao padrão, se torne a personagem do não conseguir, do não fazer, etc. Então, historicamente, se é possível, sim, denunciar, mostrar, criticar a produção de padrões e suas consequências, é necessário também um esforço antropológico para entender os momentos em que nós buscamos os padrões para democratizar o que temos e o que queremos. E aí encontramos outras contradições. Contradições que geram os corpos inaptos para o andamento. O que decorre não da pessoa em si, mas das contradições do mesmo ponto de partida e assim por diante. Tá bem? Professor, agora há pouco o senhor mencionou um pensamento do Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu ele é conhecido pelo menos no âmbito da educação, pela escola reprodutora, não é? Ou seja, de que a escola, ela, pelo fato de ser uma escola que promete igualdade de acesso, etc., ela não cumpre isso. E aí entra na engrenagem da reprodução. O Bourdieu pensou essa questão sem incluir a categoria de inclusão, que não era uma categoria viva ainda em seu tempo. Se a gente fosse pensar a mesma teoria, incluindo a categoria de inclusão, a gente poderia intensificar essa ideia de escola reprodutora, de alguma forma? Ou a gente teria que pensar num paradigma de ampliação, de entendimento, que é mais ou menos isso que você vem apontando? Porque a minha questão, ela permanece, ó, que é a angústia desse professor, que, lógico, ele vem de uma tradição de formação, né, muito normatizada, muito a expectativa ainda de uma ideia de especialismo e de ter um certo domínio técnico, e parece que a questão ela entra um pouco nessa questão de compreensão do fenômeno. Bom, mas enfim, a minha questão é essa. Entendi. Veja, sabe o que é? É muito, muito importante e oportuna a sua questão. Mas veja, eu penso o contrário. A obra do Bourdieu é fundamental para discutir inclusão, porque a escola reprodutora e tal é um pedaço de sua obra. Sim. Ou seja, ele se dedica de uma forma generosa e ampla na sequência do seu trabalho a, digamos assim, a refletir, primeiro, o que é a experiência de ser o que chega? O que é a experiência de ser o que se desloca? O que é a experiência de ser aquele, digamos assim, que é visto permanentemente como de fora? Veja, ele é o elaborador, a meu ver, de uma das categorias, como eu acabei de afirmar, mais importantes para entender a inclusão, que é a categoria excluídos no interior. Uhum. E ele elabora análises que demonstram que exclusão e inclusão não é uma dicotomia perfeita, ou se está incluído ou se está excluído. Por isso que nós temos os excluídos no interior. A escola que reproduz é uma escola que está sendo olhada num momento específico, né? Ele está dizendo, olha, tudo bem, essa escola é universal, mas espera um pouquinho, o que acontece? Que o filho do pobre só consegue fazer uma carreira, um tipo de carreira, e o filho do não pobre consegue fazer outras carreiras. Então ele está dizendo, você não compreende isso olhando só para a escola, porque a escola reproduz relações sociais, não é o que ela é o que as relações sociais são e o que a escola acaba naquele contexto reproduzindo. Por que eu estou vendo que o filho do padeiro raramente é médico e o filho do médico raramente é padeiro? Você não compreende isso só com a escola. Você percebe, outra expressão. Não, você percebe essas relações sociais se reproduzindo ali.
É a expressão que ele usa, a escolha do destino, né? Que é a expressão que ele usa para... Como se fosse destino tá, exatamente, como se fosse já está posto, exato. Agora, veja, a questão é, o que acontece? Os esforços que eu levo adiante como pessoa para fazer parte de. E como eu me deparo com uma série de situações que o tempo todo demonstram, olha, você está dentro, mas está fora. O tempo todo. Então, isso faz com que a sua obra seja, digamos assim, fundamental para se discutir inclusão. Justamente porque, ele fala assim, o que é um corpo? Um corpo incorpora o mundo. Veja, eu não vou afirmar que aquilo que Bourdieu disse, Vygotsky já havia dito. Seria uma confusão. Mas eu quero lembrar uma frase importante de Vygotsky. Vygotsky dizia, não tem nada que esteja dentro do homem que não estivesse inicialmente fora dele e que culturalmente se torna aquilo que caracteriza a pessoa como humana. Bom, o que o Bourdieu está fazendo? Eu, você, nós todos, nós incorporamos o mundo, introjetamos o mundo e extrojetamos nós na participação do mundo o tempo todo. Então, eu me torno. Então, quando ele usa a palavra hábitos, por exemplo, ele está tentando compreender como é que alguém olhando para mim, talvez ela consiga ver minha classe social, as assimetrias de raça, as assimetrias de gênero, olhando o meu corpo, porque eu não sou um organismo funcionando, eu sou uma incorporação do mundo o tempo todo. E aí se percebe que pode ter algo desigual entre nós dois, apesar de sermos iguais. Nada tira a nossa igualdade, mas as nossas situações podem se tornar muito assimétricas, muito desiguais. Então, nesse sentido, há na sua obra pistas grandes para nós pensarmos em inclusão e para pensarmos intersecções, como você estava propondo agora há pouco. Sim. Professor, eu agradeço muito a participação até aqui, porque eu vou encerrar esse primeiro momento desta primeira parte da nossa aula e deixo as outras questões para a gente tratar no segundo vídeo. Nós conversamos um pouco aqui com o professor Marco César Freitas, conversamos a respeito da intersecção entre saúde e educação, puxando aí, tendo como eixo o tema da inclusão. Conversamos a respeito de distinções conceituais entre acessibilidade e inclusão, e agora chegamos a uma questão um pouco mais complexa, que é essa questão de como Pierre Bourdieu talvez poderia contribuir para esse campo específico. Então, eu agradeço, professor, e espero que tenha contribuído para vocês também. Até a próxima. Um abraço.